Olá, queridos. Boa noite, bom dia, boa tarde, senhora que você está assistindo. Esse é o seu podcast Papo de Ovelha. Chegamos aqui para poder, hoje com a série Testemunho, para você poder ser impactado com o testemunho que eu, quando fiquei sabendo que era ele, tive que me preparar um pouco melhor, confesso a você. Mas vou te falar que essa live, que esse podcast tem um oferecimento da Sodente. Entra aí na @Sodente no Instagram. Você quer fazer um clareamento, quer acertar teu dente que está meio torto, enfim, quer dar uma renovada aí na sua boca, @Sodente. Entra aí, procura lá, doutora Bárbara, o Alex, tem um plano que pode caber no seu bolso. Fala que você veio aqui no Papo de Ovelha, que eles vão ter lá uma condição bem especial para você. Beleza? Nós estamos aqui hoje com um irmão aqui, que vai poder contar o testemunho dele, que é bastante impactante, é forte. Então, creio que vai poder abençoar a sua vida. Meu irmão Rogério Ribeiro. Tá, meu irmão? Meu irmão. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que tá? Bem, irmão. Feliz com o Senhor. Amém. Sempre. Amém. Cara, aqui hoje é para você contar resumidamente, porque se a gente for contar toda a história, vai ficar aqui umas 3, 4 horas, mas pelo pouco que eu conheço, eu sei que é uma história que é forte. E a gente vai navegar aí pela tua história, mas antes eu queria saber da onde saiu o Rogério Ribeiro. Da onde ele vem? Então, eu fui criado no AP de Itararé, ali no pé do Complexo do Alemão. Itararé. Tá? Na estrada de Itararé. E fui criado ali, né, na nossa luta da vida, né? Quantos irmãos? Tenho 12 irmãos. 12 irmãos. 12 irmãos, assim, separados. Parte do pai e parte de mãe. Da parte do meu pai com a minha mãe mesmo, só tenho... Eu tinha 3, mas um morreu. Que foram criados juntos? Foi só você? Só eu e esse meu irmão. E o teu irmão? Mais novo que eu, 1 ano. Entendi. E aí, o Rogério morava com pai e mãe? Morei com pai e mãe só até os meus 7 anos de idade. Não fomos criados pelo meu pai nem pela minha mãe, porque quando por volta dos 5 anos de idade... Isso aí tá falando de que ano? Eu tinha 5 Você é anos de de que ano? idade. Eu sou de 75, 1980, por aí, anos 80 80. alguma coisa. E meu pai, ele foi preso. E foi preso por quê? Porque a minha avó materna era traficante. Eita. E traficante mesmo, sabe? Na Baixada. E meu pai, um belo dia, ele viu onde minha mãe... Meu pai era trabalhador, mas um dia ele viu onde minha mãe guardava as drogas. A minha avó guardava as drogas. E ele se irmou de pegar para arrumar um dinheiro fácil, pegou escondido. E ele não andou 500 metros da casa da minha... 500 metros mesmo da casa da minha avó, foi preso por tráfico com uma quantidade significante de droga. Eita. E ali começou a nossa luta, né? Começou a dificuldade que eu passei para chegar até hoje aqui, para a honra e glória do Senhor. E aí ficou o Rogério e o seu irmão morando só com a tua mãe? E meus 2 irmãos mais velhos que eu tinha, e o meu tio, que é 5 anos mais velho que eu, que é minha avó, como eu falei, era traficante, ela largou com a minha mãe, e minha mãe foi morar com meu pai também com esses 2 irmãos mais velhos, e o meu tio, que era temporão da minha avó, mas minha avó foi presa várias vezes, então deixou com... O tio que era irmão do teu pai? Exatamente, irmão da minha mãe. Irmão da tua mãe, sim. Que a minha avó materna deixou... Avó materna, tá. Até que, né, ela foi presa, largou com a minha... Até que mataram ela no tráfico. Entendi. Isso mais ou menos nesses anos 80 aí, nessa época. Entre 80 e 90 que mataram a minha avó. E aí teu pai ficou quanto tempo preso? Então, meu pai ficou preso 3 anos na Água Santa. E aí ele sai e o que ele encontra? Meu pai, ele não suportou, né? Porque ele não era traficante, ele era trabalhador, sim, mas viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Exatamente. Não pesou a consequência. Não suportou. Quando ele saiu 3 anos depois da Água Santa, ele virou alcoólatra. Porque deve ser ruim para um cara que não é desse meio enfrentar um complexo
penitenciário e fica junto com pessoas que ele não está acostumado, né? Teu pai, Pois é. trabalhador, achou uma Muito oportunidade. inteligente, mas, né? E aí, quando ele saiu, né, virou alcoólatra, minha mãe ainda tentou, mas ele batia muito na minha mãe fugiu, foi embora. E levou meus dois irmãos mais velhos, o meu tio, que era como irmão, foi criado como irmão, e o meu irmão mais novo, que meu pai teve 3 filhos com ela. O meu irmão mais novo, que tinha mais ou menos 1 ano de idade quando ela foi embora. Que também depois, por volta de 2 anos dele, ele morreu afogado na cisterna. Caraca, mano. O meu irmão mais velho, o segundo mais velho, achou ele na cisterna afogado. Pô, então aqui com pouco tempo de conversa a gente já viu a prisão da sua avó, a prisão do seu pai e uma morte do seu irmão. Em pouco tempo, a gente está falando aqui, pouco tempo também cronologicamente falando aqui. Beleza, tu fica morando com a tua mãe. Você tem Não. irmão e tua mãe? Não, quando meu pai saiu, virou alcoólatra e batia na minha mãe foi embora, como eu falei, com meu tio, sim, com meus verdade, 2 é. irmãos e o meu mais novo. E meu pai não tinha condições, largou com meus avós paternos, onde foi um dos melhores momentos da minha vida ali de infância. Mas meu avô morreu, em período de 2 a 3 anos, meu avô morreu, e foi aí que começou mais a nossa luta, eu e esse meu irmão, 1 ano mais novo que eu, porque a gente foi parar na casa de uma tia nossa que morava ali no pé da estrada de Itararé, ali no AP do Itararé. E ali a gente passou muita luta, porque minha tia, ela tinha os 2 filhos dela, ela não deixava faltar comida, né? Minha tia também tinha um pouco de problema com droga também, mas, né? E além da minha avó, eu tinha tios que era dono de morro. O meu irmão mais velho, um daqueles que minha mãe levou nos anos 90, mataram ele também na favela, lá na Baixada. É por isso que eu costumo dizer o seguinte, João. Eu sempre, quando eu lembro do meu testemunho, eu lembro daquele louvor que o Geraldo Guimarães canta muito. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Quer dizer, eu tinha tudo para dar errado. Mas tem uma parte que ele diz assim, me faz alcançar muito além do que sonhei. Então, assim, eu sempre digo, eu tinha tudo para dar errado. Né? Além que eu não falei que o meu avô materno também ficou mais de 10 anos preso por homicídio. E aí, aonde que essa história tem uma curva? O que fez o Rogério não seguir esse mesmo caminho que estava trilhando para sua família? Assim, eu adquiri vários vícios e só, né, no local que a gente morava, assim, a gente não tinha muita oportunidade. Meu Sim. pai não me dava nada, minha tia, a gente tinha o que apertava num vizinho, um presente que alguém dava e tal, e adquiri vários vícios. Só que por volta de 1990, eu comecei a visitar minha mãe. Eu mesmo, eu e meu irmão. De idade? Eu e meu irmão. Teu irmão tinha 14, nessa época, 1 ano menos que você. Tinha 1 ano, Sim. 14. Só que, assim, nesse tempo, né, que a gente foi morar com a minha tia, eu trabalhei, vendia café da manhã na porta da escola, ali próximo a Castrol. Vendi doce na porta da escola, ali perto da Castrol também. Vendi picolé no trem. Vendi fruta na esquina lá no AP do Itararé. Sempre foi correria, né? Muita, porque meu pai não me dava nada. A gente Teu não irmão ia tinha... contigo trabalhar? Meu irmão, não, mas o meu irmão era mais devagar. No começo ele era mais devagar. Só que aí quando a gente foi visitando minha mãe, a partir de 1990, aí quando foi no final de 1990 eu pedi minha mãe, pô, deixa a gente vir morar com a senhora, porque é muito ruim. Ainda que minha tia fazia o que podia, mas ela tinha as lutas dela, os filhos dela, e a gente tinha o que dava, né? E aí eu falei, pô, mãe, deixa a gente morar com a senhora, só que ela colocou uma imposição. Ela falou, olha, vocês só podem vir morar aqui comigo se eu conversar com meu pai, que o meu avô, ele acabou, o pai dela ficou 10 anos e pouco preso por homicídio, ele se envolveu em jogo de bicho, ele teve uma ascensão em jogo de bicho, tá? E ele tinha só que eu não tinha muito contato com meu avô, ele tinha uma condição, mas não tinha muito contato com meu avô, que eu fiquei com a parte do meu pai, eu e meu irmão, esse meu irmão, 1 ano. E aí a minha mãe pediu a ele para comprar uma barraca de cachorro-quente, e a imposição dela era essa.
se a gente trabalhasse na barraca de cachorro-quente para ajudar ela, né, o meu padrasto também, né, deve ter conversado isso com ela, não tem condição, a gente podia voltar a morar com ela. E foi o que aconteceu. Ali eu trabalhei vendendo cachorro-quente com ela, por 2 a 3 anos, trabalhei vendendo pipoca, ajudando minha mãe, tal também, muita luta, mas sempre, né, Deus abençoando, ainda que eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje. Só que quando foi 1994, 93, eu me apresentei no Exército. 18 anos. Só que lá, eu e meu irmão, a gente vinha lá do pé do Complexo do Alemão, né? E tinha uma aceleração que o pessoal lá da Baixada onde a gente morava não tinha muito. Uhum. E aí o pessoal dava aquela ênfase, né? Os caras do Complexo e tal. Só que eu me alistei, fui pro Exército, e meu irmão não. Meu irmão acabou se envolvendo ali, né? O pessoal dava muita ênfase a ele, pô, do Complexo e tal. E isso na Baixada. Isso já na Baixada, onde eu Vocês fui morar com a morando minha mãe. Na Baixada. E Isso. aí você. Aí a tua história e a teu irmão aí se separa. Você vai pro quartel e ele não vai, ele continua na rua. É. E aí eu fiquei no Exército, né? Fiquei no Exército, entrei em 94, mas em 1999 meu irmão foi preso. Esse meu irmão. Mais novo você. O único irmão que foi criado comigo mesmo, que passou pela luta que a gente passamos junto, foi preso por tráfico, sequestro, várias situações. E a cadeia dele chegou a 270 anos de cadeia. Sim. E eu no Exército. Só que quando foi no final mesmo, ele foi preso em junho de 99. No final de 99... no final de 99 eu soube que eu ia ser mandado embora do Exército, né? E também no meado de 99, assim, depois que ele foi preso... Seu irmão tinha 23 anos, era novo, cara. 23. 23. Né? E ele foi preso e um pouco depois meu pai morreu. E como meu pai morreu? Meu pai virou alcoólatra, como eu falei, e ele perdeu tudo, nem um fogão ele tinha na casa dele. A esposa largou, as esposas largaram, né, que ele batia também, e ele, alcoólatra, naquele dia comprou uma quentinha para comer, mas não comeu, e a casa dele era um barraco, tinha muito rato, encheu de chumbinho e foi pra rua. A comida que era pra matar o rato. Pra matar o rato, e quando ele voltou, ele esqueceu, tava Deus. Trêbado, né? Comeu a quentinha toda. Meu Deus. Pois é, isso meado de 99, um pouco depois, lá para setembro, por aí, que meu irmão foi preso em junho, mas meu pai chegou a ver ele preso. Também foi um desgosto para ele, ainda que ele tenha passado por uma situação, mas meu pai não era envolvido. Não quer ver o filho passando por isso. Isso. E aí eu comecei a enxergar um pouco a mão de Deus. Depois então que eu converti, que aí eu comecei a entender que era realmente a mão de Deus, que eu não conhecia, né, esse Deus que eu conheço hoje. E quando foi 99, eu soube que eu ia ser mandado embora, fiz a prova para polícia militar. E assim, algo que eu nunca sonhei. Tinha tudo para me ser mais bandido que polícia. Mas eu nunca sonhei, né? Nunca sonhei ser policial. Nunca foi meu sonho de infância, né? E entrei para a polícia, passei umas dificuldades lá logo no começo, porque o que te levou para a polícia foi o fato de você já estar tendo uma carreira militar, ou por você achar que era a única chance de você não seguir o caminho que a grande parte da tua família teve? Não, foi mais o desespero, porque eu já tinha meu filho Rodrigo, né? Eu falei, mas eu tenho meu filho Rodrigo, Felipe e Renan. Mas nessa época você tinha só o Rodrigo? Eu só tinha o Rodrigo. E você viu como uma oportunidade de um trabalho estabilizado para você? Isso, porque eu não tinha, assim, qual a perspectiva? Eu ia fazer o que eu tinha que sustentar meu filho. Eu era cabo do Exército, eu era um garoto que eu ganhava razoavelmente bem, e de repente eu não ia ter nada. Eu falei, não, vou ter que estudar. Fiz a prova para a polícia, passei. Isso em 99? Isso 2000? Em 99 eu fiz a prova, em 2000, em maio de 2000 eu ingressou. Incorporei, né? Ela incorporou. E, né, então, tá. E
comecei a trabalhar e tal, mas aquela loucura, né? Que a gente fica deslumbrado com a polícia, né? Com tudo que a gente vive. Mas meu irmão preso. Eu me lembro que nesse decorrer, Dilema, hein? quando ele soube que eu estava na polícia, né? Ele me ligava de Bangu 3, onde ele estava preso. Ele me ligava e falava: "Ô, rapaz, tu é safado, você vai morrer, mas eu não vou mandar te matar não, tu sabe que eu tenho como. Eu mesmo vou te matar, porque você é vergonha da família, você sabe o ritmo da nossa família." Eu falava: "Meu irmão, independente do que você escolheu, você é meu irmão, eu te amo, você é tudo pra mim. Tudo que eu tinha como família, que, né, viveu tudo que eu vivi, foi ele, né, com vó, com tia, né, e nunca deixei de amar meu irmão por isso." Só que ele vivia dizendo isso. E continuei trabalhando, só que no ano de 2003 aconteceu uma situação na minha vida. Eu estava na porta da minha mãe, já tinha separado da mãe do meu filho, que eu separei. Em 2001 eu tive o meu filho Renan, né, e me separei em 2002 da mãe do meu filho. E 2002 para 2003 eu me separei da mãe dele, e eu estava na porta da casa da minha mãe, como veio uma moto com 2 elementos, e eu conversando com meu tio, aquele que é mais meu irmão que meu tio, na porta, e o cara parou, os caras pararam 2 metros de mim, me deram mais de 15 tiros. Meu Deus. O portão da casa da minha mãe ficou todo furado, o cara tava com uma pistola com pente de 30, mas ele tava colado aqui no corpo, já na mão, e o ângulo que ele tava não deu para me ver rapidamente. Quando só via aquela pistola com pente de 30 na minha frente, assim, ele deu um montão de tiro. E ali, mais uma vez, o Senhor, né, mostrou o quanto ele tinha um propósito na minha vida. Porque pegou mais aqui, o único tiro que pegou em mim, daquele Foi de mais de raspão. 10, pegou mais de raspão, pegou aqui na carne aqui e saiu, né? Ali, depois eu vi o quanto Deus tinha um propósito, né? Comecei a reconhecer assim que eu conheci. Pela distância, não tinha como ele errar. Não tinha. Se isso não for Deus, eu não sei o que é Deus, então. Júnior, que a gente não sabe explicar, só pode ser só Deus. pode ser Deus. Isso é inexplicável, né? E, bom, continuei. E no final de 2003, nesse mesmo ano, eu fui convidado para ir na inauguração da Igreja Videira, ali na churrascaria, que assim, o pastor Ricardo Guimarães, ele costuma dizer, né? Que entrava na carne e saía no espírito, porque o culto era no segundo andar da churrascaria. Ali era Carioca, não, da churrascaria ali, né? Eu não me lembro bem, mas é isso. Embaixo da churrascaria tinha uma escadinha que tinha um salão em cima. Verdade, e a igreja foi inaugurada ali. Antigo Parlê, tinha um monte de mercado ali, onde hoje é o Mercadão de Jacarepaguá. Exatamente. E ali, mais uma vez, Deus me agraciou, porque eu conheci a irmã de Jardina. Eita, aquela da minha mão certa. mãe, que... filha da mãe que Deus botou na minha vida. Ali, ela me apresentou o amor de Deus e... Te consolidou. Desculpa, me consolidou, me apresentou esse Deus que hoje eu conheço, né? E o que aconteceu? Né? Me ensinou a ser um líder. Sim. Comecei a liderar célula, tá? Em capacitações de líderes, né? E essa mulher é algo sobrenatural, né? Que ela tem pastores que saem dela, sim, né? E eu sou agraciado. O pastor Max também é dela, sim, dela também, né? Meu irmãozão, pastor Max, né? E ali eu fui consolidado e comecei a conhecer Jesus. E trabalhando, tá? No meu serviço, mas comecei a virar uma labareda de fogo, né? E quando foi no ano de 2006, eu fui convidado para trabalhar no fórum da carceragem, na carceragem do fórum aqui da Taquara. No primeiro momento, para mim, foi estranho, porque eu gostava da correria da rua, da bagunça, só que eu já tinha me convertido. Aquilo, né, mexeu com o meu espírito. Deus te guardou, né? É uma oportunidade de eu pregar, né? Também. Aí, irmão, então, aí que eu vi a oportunidade quando eu cheguei lá. Irmão, comecei a trabalhar ali na carceragem em 2006. Comecei a pregar tanto para policiais, mas os policiais ali eram 4 ou 5 policiais e
Mas tinha muitos presos ali que vinham todo dia para ser julgado, então eu pregava para preso. Todos os dias eu pregava para preso ali. Pregava. Só que aí o comandante da carceragem, na época o primeiro sargento, ele falou para mim assim: pô, Ribeiro, eu tô preocupado porque você vive aí pregando para preso e dizendo que, pô, chamando preso de irmão, falando de Jesus, chamando ele de irmão. Tô preocupado que vai que uma hora você escuta uma voz dizendo que é para abrir a cela para eles ir embora, que Deus mandou. E ele não sabia que eu já era posicionado, filho de Adjardina, né? Posicionado no Senhor. Paulo e Silas, pô, o guarda vai lá Exatamente. abrir a cela. Eu falei para ele assim: sargento, eu vejo que o senhor não conhece o meu Deus. Porque se eu ouvir uma voz dizendo para mim abrir aquela cela, eu repreendo no nome de Jesus. Porque se eles estão ali, a palavra de Deus diz que o que ligarem na terra será ligado no céu. Sabe, ali eu já estava fogo puro. Né? E toda autoridade é dada por Deus, né? Não pode permissão de Deus. A lei dos homens tem que ser obedecida. Sim. E ali era permissão deles de Deus eles estarem ali. Eu falei: o senhor não conhece o meu Deus. Se eu conhecesse o meu Deus, o senhor não falaria isso. E aí ele parou, ele viu que realmente eu era conhecedor, né? Era posicionado. Continuei pregando a palavra de Deus, pregando. E eu me lembro que o meu irmão falava: não fala pra ninguém que você é meu irmão, que tu é minha vergonha. Porque meu irmão chegou a um status que ele era um dos grandes do Comando Vermelho, né? Dessa facção. E acabou que um dia eu estava pregando para um preso. Eu sabia que ele era um dos frentes de uma favela, um morro aqui, do Rio de Janeiro. E ele estava chateado porque a situação dele não estava muito boa lá no processo dele, lá no julgamento dele. E aí comecei a falar de Jesus para ele, falei que o amor de Deus, para ele se render ao Senhor, que Deus podia mudar essa história. E o cara ficou tranquilo assim, eu percebi que ele estava recebendo de Deus, sabe? Fiquei mais de 1 hora pregando para ele. Depois acabou as audiências. Comecei até a SEAP vir para levar ele para o presídio. Sim. Fiquei ali mais de 1 hora pregando para ele, ele me deu muita atenção. Mas ele vai embora, o SEAP leva ele para o presídio, eles não dormem ali. Sim. Só que depois, quase mais ou menos 1 mês, eles voltam para continuar o processo. Sim, auto-audiência. E teve um dia que eu cheguei, os meus amigos já tinham recebido os presos, e aqui, eu para entrar, eu tenho que passar pelas celas para chegar na nossa sala. Quando eu passei assim, para chegar na minha sala de frente para a cela, esse preso chega para mim e fala assim: pô, senhor Ribeiro, o senhor não tá passando batido não, eu sei quem é o senhor. Pô, eu falei: pô, que isso, irmão? Pô, respeito vocês pra caramba, pô, respeito tem que ser mútuo. Pô, o que tá vendo? Falei com ele falou assim: pô, tô ligado no senhor, senhor Ribeiro, eu sei quem é o senhor. Falei: pô, tu sabe quem eu sou? Como assim, rapaz? Ele falou assim: pô, eu sei de quem tu é irmão. Falei: como assim? Aí eu me lembro que eu tinha uma estratégia, que meu irmão falava que não era para me falar que eu era irmão dele. Falei: pô, eu sou irmão de vocês todos. Claro que você sabe de quem eu sou irmão. Eu sou irmão de vocês. Em Cristo eu sou irmão de todos vocês. Ele: seu Ribeiro, se eu quer me enganar, eu sei de quem tu é irmão. Tu é irmão de fulano de tal. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Chorar copiosamente na frente da cela. Chorei. Falei: quem te falou isso? Ele falou assim: pô, cara, lembra aquele dia que tu falou de Jesus pra mim e tal? Eu tava boladão, minha audiência não tava, me deu legal. Pô, mas tu falou de Jesus, eu fiquei tranquilão. Cheguei na minha comarca lá na cela. E ele comentou lá? O preso: e aí, como é que foi e tal? O preso lá e tal falou: como é que foi lá? Ele: pô, meu irmão, não ficou legal não, mas tu sabe que, caraca, a polícia falou de Jesus pra mim, cara. Caraca, eu fiquei tranquilão, mano. Tal de seu Ribeiro. E teu irmão sabia que você estava já na igreja? Não tenho certeza. Mas quando ele falou, de repente, teu nome lá, ele já... Quando ele falou seu Ribeiro, ele falou: pô, como é que é esse seu Ribeiro? O preso perguntando pra ele. Ele falou: pô, seu Ribeiro é assim, 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 moreno e tal. Ele: pô, cara, não fala pra ninguém, não. Mas esse cara aí é bem meu irmão. Caraca. Quando ele falou isso, eu chorei copiosamente. Porque ali Deus estava falando: ele dizia que eu era vergonha, mas agora ele está se rendendo ao irmão policial, mais homem de Deus. Agora não é só policial, é homem de Deus. E ele se rendeu. Mas ainda continuava com aquela filosofia dele e tal. Sim. E aí, não sei se você lembra, João. O tempo passou, mas não sei se você lembra que de 99 para 2010 teve
uma queima de ônibus no Rio de Janeiro, com o Comando Vermelho. Disseram que foi o Comando Vermelho. Sim. Começou a queimar ônibus de tudo quanto é lugar. Eles mandaram todos os cabeças, como eles falam, né? Todos os cabeças do Comando Vermelho para fora do Rio. Eu lembro disso. Para a cadeia federal. E o meu irmão foi um desses. Foi parar em Catanduvas. Isso Paraná. De 2009 para 2010. Eu continuei a trabalhar pregando para preso lá e tal, todos os dias pregando para preso. Eu tinha aquela oportunidade de trazer a luz para eles, porque eu podia ser, eu tinha tudo para ser um deles, e Deus estava mudando a minha história. Irmão, quando foi no ano de 2012, eu recebi uma carta. Chegou na minha casa, e essa carta era do meu irmão, lá de Catanduvas. Ele mandou uma carta para mim e falou: irmão, poxa, eu queria te pedir perdão. Eu reconheço que você está vivendo a sua vida, você está trabalhando, é teu trabalho, né? E hoje eu estou mais maduro, eu reconheço, quero te pedir perdão. Eu queria que você viesse me visitar. Nossa. Júnior, confesso que eu fiquei com medo. Eu sabia quem era meu irmão. Uhum. E 13 anos. E tinha aquela ameaça ainda na tua consciência ainda, né? E assim, claro, eu sabia o poderio dele. Sim. Né? E eu fiquei com um pouco de medo. Falei, pô, caraca. Mas era meu irmão, Júnior. Assim como irmão, era tudo que eu tinha. Porque eu amo meus outros irmãos. Sim. Mas era meu irmão de pai e mãe que viveu tudo que eu vivi. Uhum. Eu jamais desisti dele. Mas tinha 13 anos que eu não via meu irmão. Não sabia quem era mais meu irmão. Eu fui, Júnior. Fui. Novembro de 2012 eu fui visitar meu irmão. Cheguei lá, os policiais do DEPEN, policiais penais, né? Uhum. Na época nem era policiais penais, né? E começaram a me olhar torto, porque, pô, sabia que eu era policial, o que eu tava fazendo ali e tal, mas era meu irmão, pouco me importava, sabe? Né? E o que aconteceu? Quando eles abriram lá, eu entrei numa quadra lá, e que abriram a cela que meu irmão entrou, eu comecei a chorar copiosamente. Eu não conseguia chegar nem perto dele, de tanto soluçar e chorar. E eu me lembro que ele falou assim: pô, irmão, eu não espero eu chorar. Ele me abraçou, falou no meu ouvido: não espero eu chorar, porque tudo que eu tinha para chorar eu já chorei. Eu não tenho mais lágrimas para chorar. Infelizmente, né, foi o caminho que ele escolheu, né? Mas eu amava meu irmão, não importa isso, era meu irmão. E ali ele falou para mim também que estava conhecendo a palavra, que ele já tinha ouvido falar de mim com aquele cara, mas com aquele preso que falou para ele, né, que eu preguei para ele, mas também ele ouviu muito falar que o irmão dele pregava ali para os presos ali na carceragem do fórum. E ele falou para mim: pô, irmão, eu tenho ouvido a palavra de Deus aqui, que um pastor, se não me engano, batista, ia lá, tinha a condição de ir, mas assim, ele tinha uns 3 a 4 metros, ouvia de longe a palavra desse pastor, mas ele ouvia. Quando depois, ele, 2015 para 2016, ele foi transferido para Mossoró, que o Rio de Janeiro não queria, não aceitava ele aqui de jeito nenhum. Foi para Mossoró, Rio Grande do Norte, onde eu também fui lá visitar ele, mas aí, né, que eles arrumaram lá, não sei, disseram que estava faltando uma documentação. A mulher dele morava, que ele tinha uma condição lá dele lá, em todos os estados que ele morava, a esposa dele morava, né? E a mulher dele morava lá também. Acabei que ele não deixaram eu visitar ele lá em Mossoró, e eu lá para visitar ele, acabei visitando a família dele também, tá? Bom, fui embora, continuei trabalhando. Quando foi 2017, né, a minha cunhada me ligou e falou: ó, Rogério, teu irmão tá voltando pro Rio de Janeiro. O próprio diretor da cadeia lá de Mossoró mandou uma carta, uma solicitação, né? Eu criei um ofício explicando que aquele preso, ele estava num processo bem evoluído de como é que eu vou te falar? De ressocialização. Sim. Tinha bom comportamento. Exatamente. Tal. E ele se converteu, largou tudo. Por isso esse diretor mandou esse documento. Ele largou tudo, pediu autorização para sair, né, da facção, porque não é assim. Ele estava, né? E o que acontece?
ele conseguiu autorização, saiu e o Rio de Janeiro aceitou ele. Isso no começo de 2017. E aí, Júnior, eu me lembro que, assim, eu penso que quando as pessoas olhavam para mim, para o meu irmão, e falavam assim, esses dois aí, filho do cachaceiro, é mais dois para sofrer no mundo. E quando eu penso isso, é aí que eu vejo mais a mão de Deus. Amém. Né? Que a gente nunca teve uma bicicleta, sabe? A gente nunca teve, né, uma vida fácil, por causa que a gente não ficava com o pai, nem com a mãe, né, essa situação toda. Mas, no final de 2017, um dos filhos daquele que as pessoas achavam que não ia dar pra nada, ia ser mais dois a sofrer, meu irmão, ele foi levantado pastor da igreja de Bangu 3. Pastor responsável da igreja de Bangu 3. Eu posso falar, tenho orgulho de falar, porque eu fui lá visitar ele. Tenho orgulho de dizer que os presos que tem lá me respeitam como homem de Deus. Quando eu vou lá, eles me respeitam. Meu irmão me apresentou e falou, esse aqui é meu irmão, mas é homem de Deus. Policial, mas homem de Deus também. E meu irmão, para honra e glória de Deus, é o pastor Mauri. Até hoje, ele é o responsável, pastor responsável. Preguei lá junto com ele, tive esse prazer. É o pastor responsável da igreja de Bangu 3. Bangu 3 é a cadeia dos, como eles falam, dos ronca, dos grandes do Comando Vermelho. Até hoje ele está lá. Até hoje ele está lá. Pastor. Está cumprindo a pena dele, mas também está sendo... O patamar que ele chegou, ele não pode sair assim da cadeia da facção. Sim. Ele saiu da facção, mas não pode, né? É assim que funciona. E, Júnior, aquele garoto que passou por isso tudo, meu irmão, que hoje está 24 anos preso, né? Como eu falei, é o pastor lá de Bangu 3. E eu sou o primeiro sargento Ribeiro da Polícia Militar. Glória a Deus. Prestes a ser promovido a subtenente da Polícia Militar. Glória a Deus. E assim, Júnior, para completar o que Deus, a mão de Deus, para mostrar o quanto Deus era na minha vida, esse ano de 2003, no final de fevereiro, eu e a minha esposa fomos visitar uma irmã ali na estrada, na rua Virgínia Vidal. É caminho para o Morro da Covanca, mas, né, ela é bem extensa. Quando eu estava chegando perto daquele clube dos bancários ali, a Banerj, um pouco antes, quando eu estava chegando, era aniversário da irmã, eu estava indo lá visitar ela, né? E estava chegando com a minha esposa. O meu carro, ele tem sulfilme. Uhum. Mas como eu sabia que ali era caminho do Morro da Covanca, eu baixei os 4 vidros. Eu nunca tive problema, já tinha ido lá diversas vezes, nunca tive problema. Era umas 5 horas da tarde. Tava claro ainda, né? Tava claro, mas nunca tive problema de ter ido lá, porque o Morro da Covanca começa um pouco mais à frente, uns 400, 500 metros depois, né? E aí, quando eu tava chegando próximo da casa da minha irmã, pulou um rapaz de pistola na frente do meu carro e para. E a minha esposa desesperada, e eu falei, calma, Isabel, calma. Eu falei, pô, irmão, parei, botei a mão para fora do meu carro. Falei, pô, irmão, tranquilo. Só que o meu carro tinha isso filme na frente também, então ele não via quem estava dentro do carro. Eu botei a mão para fora, né? Mas ele não viu se eu tinha mais gente, se a não ser minha esposa. E aí ele, para visualizar quem estava, veio, me rendeu com a pistola na minha cara assim, ali no lado do motorista. Eu falei assim, pô, irmão, tranquilo. Ele, peraí, te conheço. Nisso a minha esposa desesperada falou, Rogério, olha. Eu olhei do lado esquerdo ali, na calçada, uns 5 homens de fuzil. E um deles era um dos frentes dali do Morro da Covanca. E ali eu falei, pô, irmão, eu sei que tu me conhece, posso te dar um papo? Ele falou assim, pô, tu não é o seu Ribeiro lá da carceragem do Fórum? E eu não lembrava dele de jeito nenhum, Júnior, que eu passa prego gente pra ali, muito preso ali. Claro. Inclusive, pô, já trouxe vários que saíram né, que eu falava, ó, se você quiser uma mudança de vida, me procura lá na Igreja Videira,
tá? Que eu te levo pro encontro e Deus vai mudar a tua vida. Já trouxe vários aqui, inclusive tem um que no último encontro passou pelo encontro e o cara se revelou lá. Eu não lembrava dele, se revelou. Eu lembro de você pregou para mim lá na Carceragem do Fórum, né? É mais uma bênção que o Senhor tem me dado. E o que acontece? Eu falei, pô, irmão, deixa eu te dar um papo. Ele falou assim, pô, não precisa dar papo nenhum não, meu irmão. Eu falei assim, pô, que isso, irmão? Deixa eu falar contigo aí. Ele falou assim, tem papo não, irmão. Esticou a mão, Júnior, apertou minha mão e falou assim, o senhor é sujeito homem. Aperta aí o alerta aí, abre aí pro pastor passar. E nisso, eu reconheci o frente do morro. E aí, eu ali naquela situação, falei assim, me lembro que eu falei assim, ô Lucas, ó, tô indo porque ele tinha um vulgo, mas eu quis mostrar que eu conhecia ele. Falei, sim. Tô indo ali na casa da irmã da igreja. E ele tava ali, né, no meio dos comandados dele, falou assim, pode ir lá. E eu me lembro que quando eu pregava para ele aqui, esse frente, ele falava sempre assim, ó, vocês aqui, vocês são sujeito homem, se bater de frente com a gente, você tem meu respeito. Porque assim, eu tô ali para trabalhar, sim, claro, tô ali para levar eles para ser julgados, não para humilhar eles, esculachar eles. Cada um com a sua filosofia, mas eu sou homem de Deus. Eu tinha uma visão de Cristo, né? E eles reconheceram isso para honra e glória. Hoje, antes de ser polícia, você é homem de Deus, antes de mais nada. Então, muito mais. É isso aí. Muito mais. É isso aí. Porque então, eles olham um homem antes eles analisam bastante, né? Eles analisam, mas eles perceberam, né? E assim, vários pesos falando para eles do tal do seu Ribeiro lá, da carceragem, então eles acabam testificando, né? E, Júnior, cara, isso é algo sobrenatural que Deus fez, porque, Júnior, é praticamente impossível um policial sobreviver a uma situação dessa. Sim. Mas para honra e glória do Senhor, mais uma vez, o Senhor guardou a minha vida, quando guardou lá, quando o cara foi me matar lá de moto, sabe? E agora Deus mostrou que Ele era comigo. Eu creio que o Senhor te botou ali naquela carceragem justamente para você poder cumprir o propósito que tem para toda a vida, que é o ID, né? Que é pregar o evangelho para toda criatura. Você não olhar o que aquele homem que está ali fez, mas sim aquilo que Jesus falou, né? Todo mundo prega para toda criatura, né? A gente não pode escolher para quem que vai pregar. Todo mundo merece uma segunda chance, né? Senão, pô, a gente vai escolher para quem vai pregar. Aqueles homens ali que precisam ouvir a palavra. Sim. Eles estão aí para poder serem julgados, mas eles têm uma oportunidade de mudar a vida dele ali antes de encontrar o juiz. E de repente, muitas vezes, você, de repente, sem saber, uma palavra tua antes desse cara e ficar na frente do juiz pode ter mudado com certeza o futuro dele, sabe? Não tenho dúvida. Assim, eu passava na cela, o pessoal já para trocar de roupa ainda para botar farda, eles me chamam, seu Ribeiro, vem aqui, pô, dá uma palavra de Deus aqui, nós estamos precisando de uma palavra de Deus e tal. Algo assim que foi um ministério que Deus botou na minha vida. Amém. Eu não conhecia esse propósito, eu não esperava, né, isso, mas foi algo maravilhoso que Deus me deu. Eu tenho pelo menos um, eu me lembro que virou presbítero, virou presbítero. Hoje eu não tenho mais contato com ele, mas o presbítero José Júnior, tá? Não tenho mais contato com ele, mas eu sei que virou homem de Deus, testificava, foi lá no fórum me procurar e testemunhava que, né, Deus me usou para, né, mudar a história dele. E, irmão, assim, glória a Deus. Aqueles 2 garotos estão vencendo para vencer. Amém. Hoje, glória a Deus, né, eu tenho meu casamento, né, na presença do Senhor, minha esposa Isabel, né, somos discipuladores aqui na Videira, né, até hoje nunca saí daqui. E nem vai. Com certeza, Deus sabe de todas as coisas, mas assim, meu coração é do Senhor para sempre, junto. Amém. Nunca mais eu saio da presença desse Deus, porque eu não conhecia esse propósito. E hoje eu conheço que Deus tem um propósito. Amém, mano, amém. E fico feliz de ouvir, assim, eu sabia um pouco, eu não sabia todo o teu testemunho,
Eu já tinha comentado com algumas pessoas que falam assim, pô, o testemunho dele é muito forte e tal. E o que fica aqui guardado é que o fim das coisas é melhor do que o começo, né? A Bíblia nos mostra 2 exemplos disso, que foi Salomão, que teve um bom começo, mas não teve um bom final. Mas também teve Jacó, que teve um início errado, mas teve um fim com o Senhor. Eu creio que o Senhor já tinha tudo já preparado, né, para a tua vida, assim, um pouco mais fácil, mas a do teu irmão glorificou ainda mais o nome de Deus, até para você mesmo, para você poder testificar aquilo que Deus faz, que fez na tua vida, que fez na vida do teu irmão, sabe? Que, assim, por mais que você more numa condição que não é ideal, tem uma saída, sabe? Para todo mundo que está numa condição que de repente acha que não tem como melhorar, tem. Jesus tem como transformar tudo. É aquele que transformou água em vinho, sabe? Eu creio que para todo mundo que está assistindo aí, de repente você está numa situação que você fala assim, pô, eu não tenho saída. Tem saída. O irmão Rogério Ribeiro teve saída e o irmão dele também teve saída. Eu creio que a tua situação hoje não se compara com a situação do irmão dele, do que você já ouviu até aqui. E cara, assim, eu creio que esse testemunho vai chegar para muita gente, sabe? Que vai poder falar assim, caraca, o que eu tô passando não é parecido com aquilo que o Rogério passou, com a família dele, com tudo que ele vivenciou quando criança, com tudo que ele passou quando jovem, com a porta que abriu para ele, para poder ter uma vida mais fácil, e ele procurou uma vida correta. E o coração dele nunca se fechou para aquele que apontou o dedo para ele e falou assim, eu vou te matar. Com certeza. E assim, Júnior, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém. Diz assim, mas conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Eu, quando vou visitar meu irmão, quando eu tenho a oportunidade lá de visitar ele, eu vejo, meu irmão não é mais um preso. Se tu olha para ele, você vê que é como se ele tivesse livre. Ele está livre, em Cristo Jesus ele é livre. Paulo viveu a vida dele preso por muitos anos, mas era um homem de Deus como meu irmão hoje. Cara, e assim, vocês dois hoje em dia, isso é muito doido. É Deus mesmo, cara. Vocês hoje em dia têm o mesmo propósito, mano. Exatamente. Só que vocês pregam em lugar do muro diferente. Ele pega dentro do muro, pega fora do muro, mano. Mas vocês pegam para as mesmas pessoas, com as mesmas condições. Vocês dão a palavra de Deus pro mesmo tipo de gente, mano. Isso é muito doido, só que ele tá lá do lado do muro, você tá do outro lado, mano. Certeza. Mas, cara, assim, eu não sei qual é a realidade, mas eu acho que seria um final perfeito vocês dois estarem juntos do mesmo lado um dia, sabe? Mas nós vamos estar. Eu creio que Deus está preparando isso já. Amém. Glória a Deus, ele já está 24 cara. anos preso e ele crê que falta pouco para ele sair. E com certeza. E por mais que ele tivesse 100 e poucos anos de condenação, aqui no Brasil não fica, né? Tem um máximo, ele tá, né? na lei dos 30, porque hoje é 35. Né? Se eu não me engano, mudou agora a lei. Mas ele está na lei dos 30. Ainda, ele foi condenado, né? Na lei dos 30. Né? Mas como ele está 24 anos preso, ele já está já pode sair por comportamento e tal. Tem um processo. Enfim, aí, mas que se for 5 anos, mano, é pouco tempo. Já passou 25, pô. Mas assim, se Jesus não voltar antes, eu veria essa cena. Com certeza, irmão. Tu vai ver, vai ouvir falar. E se eu tiver aqui ainda com o papo de ovelha, pô, trazer ele aqui vai ser... Que hoje são grandes homens. Vai ser bom demais. Amém, irmão. Mano, que coisa linda. Assim, eu peço a Deus que essa mensagem chegue para pessoas que precisam ouvir, sabe? De repente estão numa situação de pouca esperança e que esse testemunho possa chegar ao coração de pessoas que precisam ouvir, sabe? Júnior, a minha intenção é justamente essa, mostrar para aquele menino, aquele jovem que acha que não tem mais jeito, que não tem solução. Eu também um dia pensei isso, mas porque eu não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Então eu quero deixar aqui esse recado para os jovens, para as pessoas que passam por luta. Hoje eu tenho uma vida estabilizada, um bom emprego, sabe? Financeiramente vivo bem.
Mas se você, jovem, não sonha isso, começa a sonhar. Porque eu não sou melhor que você. O Senhor mudou a minha história e vai mudar a sua, no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha filosofia de vida hoje. Trazer luz para a sua vida como a luz chegou na minha. Amém. No nome de Jesus. Amém. Então, se você curtiu esse testemunho fortíssimo do Rogério, curte aí, compartilha, ativa o sininho aí, sabe? Se inscreve no canal, que isso é muito importante para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Que o algoritmo possa entender que você gostou e que ele vai também enviar para outras pessoas também. Beleza, Rogério? Obrigado, irmão. Que Deus abençoe você. Amém. E te leve a muito mais lugares para poder pregar a palavra de Deus. Muito mais, irmão. Amém? Deus vai me levar E, a ó, lugares maiores. Quando o irmão sair, fala com ele, ele vem aqui. A gente, Vou vai convidar ele. a gente vai ouvir a outra parte dele Eu creio agora. que ele vai ter o prazer de poder testificar a história dele. Amém. Amém. A nossa história. Deus abençoe. Fica na paz. Papai, Deus abençoe.